Papo Mais. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio de número 22 do podcast Papo Mais. Essa é uma produção CISP, a Central de Informações em São Paulo. Aqui você confere informações sobre tendências em comportamento, economia, carreira e inovação. Meu nome é Nadine e no episódio de hoje vamos abordar sobre carreira e empreendedorismo. Em um mundo em transformação, seja pela tecnologia ou pelas novas visões de gestão, as relações humanas, preservando a conexão e a comunicação assertiva, são essenciais para a carreira e os negócios. E quando falamos em mercado de trabalho, este é um tópico que precisa estar entre as prioridades dos profissionais de crédito e cobrança e de finanças, assim como de todos os outros profissionais de mercado. Manter a qualidade das conexões é uma habilidade que deve ser desenvolvida, uma vez que, por meio delas, alinham-se propósitos e criam-se oportunidades. Para um bate-papo sobre essa perspectiva, convidamos Marcel Sajuboc, profissional de marketing e gestão empresarial, professor de pós-graduação do IBMEC, membro do CEO Legacy da Fundação Dom Cabral, empreendedor, enfim, tem um grande legado para dividir com a gente. Marcel, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo ao podcast Papo Mais. Muito obrigado pelo convite, né? Sempre um prazer saber dessas oportunidades que a gente pode impactar. Eu sempre comento que se a gente impacta uma pessoa, já valeu a pena o nosso bate-papo. A ideia é que hoje a gente possa impactar o maior número de pessoas, o trabalho que vocês fazem é maravilhoso e eu espero poder contribuir de alguma forma. Obrigado pelo convite. Obrigada pela participação. E aqui conosco temos também o diretor financeiro da Embeleze e vice-presidente da CISP, Adolfo Pilderwasser. Adolfo, muito obrigado por participar mais uma vez da nossa conversa aqui no podcast Papo Mais. Eu que agradeço e é uma honra estar com esse mestre aí, Marcel, conhece tudo de relacionamento. Vamos aprender mais um pouco com ele no dia de hoje. Marcel, para começar, conte um pouco mais sobre você e sua trajetória profissional. Obrigado, mas na verdade, Dini, Adolfo, eu comecei nesse mundo do relacionamento, né, na venda direta, vamos dizer assim, quando eu tinha 11 para 12 anos, que minha mãe era uma consultora de beleza da Natura. A gente vem de uma classe média, para quem é de São Paulo, conhece o bairro do Bom Retiro, o centro, lá perto da José Paulino. Era bolsista numa escola, e então meus pais faziam, meu pai saía às 5 da manhã para trabalhar de trem, fazia todo o esforço para pagar uma parte, então era muito importante, né, a capacitação. E a venda direta, eu olhava o relacionamento que minha mãe cultivava nesse período e me chamava tanta atenção que eu, com 12, 13 anos, já comecei a vender para os amigos também. E minha mãe, durante esse período, me ensinou muitas coisas que eu levo até hoje, né? E já que eu vou contar minha história, eu vou lembrando, eu vou trazendo para vocês. Mas uma coisa que eu carreguei a vida inteira no relacionamento, esse já é uma dica importante, minha mãe me ensinou que sempre você vai ter alguém muito acima de você vai ter alguém abaixo de você. E ela me ensinou de tratar todo mundo igual. Então, se você encontrar, às vezes, um presidente de empresa ou é um artista, alguém muito famoso, você fala, ai, que medo, como que eu vou conversar? Ou você está no seu prédio e vê a pessoa que está limpando. Ela me ensinou que todo mundo era igual. Se eu não cumprimentasse alguém do prédio, eu tomava bronca. Quando ela chegava num escritório, ela falava com o dono, sentava, abria as bolsas. Isso foi muito importante no decorrer da minha vida e aprendi com ela nessa minha adolescência. Então, quis o destino que com 17 para 18 anos eu passei num processo seletivo da Natura, mas realmente coincidência e de oportunidades da vida, nada a ver com a minha mãe, pelo contrário. E uma aventura de um dia de ser convidado para iniciar o trabalho. Passei quase 20 anos na empresa. Cada 2 anos eu fui tendo o prazer e a oportunidade de galgar novos desafios, né, conhecer novos lugares. Com 22 para 23 anos já fui morar em Recife, ser gerente de vendas do Norte e Nordeste. Depois morei na Bahia, morei no Peru, América Latina, foi uma grande experiência. Todos os lugares que eu ia, o meu jeito de atuar e o jeito de perceber das pessoas, a importância das relações, do relacionamento do ser humano. Me ajudou, inclusive, durante esse período, ter esse crescimento, que eu era lembrado pelas pessoas que buscavam uma oportunidade. Ah, e aquele menino lá do mar? Então, muitas coisas que eu vivi na minha adolescência, no meu crescimento profissional, eu trago até hoje, né? Tem uma situação que eu sempre conto também. Você imagina, Dini, que eu ia com a minha mãe nos eventos, você vê o presidente, um diretor num palco, e você fala, pô, um dia
quero ser como ele, ou você tem uma oportunidade de estar falando num palco lotado. Uma ocasião que me marcou bastante, eu trago isso porque me ajudou na minha carreira também. Logo que eu entrei, passou 2 meses, a empresa devia ter 400 funcionários, foi 93 para 94, e aí passei pelo corredor, encontro o presidente fundador, que eu via as fotos, e ele passa por mim e fala: oi menino, tudo bem? Eu chego em casa à noite, Dini, já conto para os meus pais, olha, ele me deu o oi, e todo feliz. Passou 2, 3 meses, ele passa por mim e fala: oi garoto, tudo bem? Eu falei: ó, de novo, ele me cumprimentou. Até que passou 6 meses, ele falou: oi Marcel. Naquele momento eu falei: ele sabe meu nome? E eu não tinha nem celular na época, né? Eu fui ligar para os meus pais, eu não esperei chegar à noite em casa para contar: mãe, ele já sabe meu nome. E parece uma coisa pequena, mas isso fez com que eu, durante essa minha vida de executivo, de empresário, eu começasse a entender dessa importância. Então, às vezes a gente tem uma área na empresa de call center com 20, 30 pessoas, se eu vou cumprimentar as pessoas, vou tomar um café, se eu não sei o nome, eu vou estudar o nome para as pessoas se sentirem importantes, se sentirem reconhecidas, de uma experiência que eu vivi quando eu era bastante jovem. Então, isso foi me acompanhando na minha carreira, e para não estender tanto da minha história, depois da Natura eu recebi um convite muito bacana, e eu queria realmente aprender coisas novas, né? Porque depois de quase 20 anos de uma paixão pela empresa, mas ou eu ia realmente casar para o resto da vida, mas eu sentia a necessidade de aprender novas coisas. Eu recebi um convite das lojas Marisa, né? Na época, hoje eu realmente não sei de cabeça quantas lojas, mas na época tinha quase 400 lojas próprias, a maior rede de varejo do Brasil, e para trabalhar com novos negócios, um catálogo de venda direta também. Então, foi muito bom porque a capilaridade, né? Você consegue chegar em vários lugares. Passei por lá 3 anos e aí eu recebo um convite de uma empresa americana, e eu brinco que todo o jovem, o adolescente, sonha em trabalhar numa empresa americana. Eu também costumo dizer que quando eu era criança, bolsista na escola, eu não podia fazer as viagens para fora. E os meus amigos vinham com tênis da Nike, com M&M, que só tinha nos Estados Unidos naquela época, aquele chiclete diferentes. Hoje a globalização, a gente tem acesso a tudo. E aí quando vem uma oportunidade para você ser, né, um número 1 de uma empresa americana, você fala: opa, que grande oportunidade, eu vou todo mês para os Estados Unidos, né? Coisa bacana, vou poder fazer campanhas de incentivo para levar outros amigos comigo para os Estados Unidos. Então, tudo que eu via me encantou, aceitei esse desafio, conversei bastante com os fundadores da empresa, das necessidades, porque a empresa que eu estava fazendo, a startup, o início, é uma empresa que tinha na época 6, 7 anos nos Estados Unidos, na Ásia, né, uma empresa que chama Juness, e era um desafio bacana de construção de marca, porque você imagina uma empresa com nome francês e americano, né, e com produtos relativamente caros para o mercado brasileiro, você tinha que construir marca. Então, meu desafio era uma construção de marca, também se tornar conhecido num mercado novo, e para isso a gente acaba usando relacionamentos construídos na vida toda. A gente fez no Rio a Juness Arena, e aqui em São Paulo a gente fez parcerias com o Carnaval de São Paulo, então se passava na Marginal, via o logo da empresa ao lado de Bradesco. Eu recebi um convite também para me tornar o CEO, o presidente da Argentina, abrir um novo país. Foram 3 anos e meio de muitas conquistas. Eu acho que nosso modelo de negócio, que é de relacionamento, de nenhuma empresa cresce se as pessoas não crescem também. Então, acho que esse era um grande diferencial de você ver tantas pessoas se desenvolvendo, né, recebendo prêmios de viagens internacionais. Então, toda essa parte foi muito importante e recompensadora. Depois de 3 anos e meio, eu tive o prazer e a oportunidade de ser convidado pela Embeleze, né? A Embeleze com um desejo também de retornar um pouco de tudo que vende no varejo, retornar para as pessoas e entrar num canal novo, canal de relacionamento também, né? Alguns chamam de venda direta, relacionamento, mas é uma forma, hoje muita gente faz afiliado. A Embeleze entrou num novo modelo de negócio e está sendo uma experiência bem bacana, e eu brinco que já estamos no 2.0, a gente já está indo para uma nova fase, que é também transformar um pouco o conceito para essas vendedoras em plataforma, porque eu costumo dizer que a minha mãe, a concorrente da minha mãe, em 2012, quando eu saía com ela, era a loja do Boticário e eram as farmácias, e eu tinha que falar para ela assim: olha, ela falava na verdade, olha, compra aqui comigo, para que você vai comprar na farmácia? Você me ajuda, né? Então compra comigo, isso que eu ouvia dela. Hoje
hoje em dia, concorrente das pessoas que querem revender e fazer um dinheiro extra, concorrentes são os grandes marketplaces, uma Amazon, um Mercado Livre. Então, não tem jeito. O futuro agora é trazer essa turma a ser um marketplace. Então, já que ela vai concorrer, então é o que a gente está fazendo nesse momento. Estamos na fase 2.0. Estamos para lançar coisas incríveis de plataforma e dar oportunidade para essa turma. E aí eu chego nos dias atuais, né? E como você mencionou muito carinhosamente na minha abertura, através da venda direta ter me realizado profissionalmente, eu acredito que esse modelo de negócio, esse trabalho que a gente realiza, é um trabalho de devolver, né? Um give back, assim, trazer de volta para as pessoas, dar uma oportunidade. E eu gosto de fazer muitas coisas ligadas às ações sociais. Então participo de um grupo da Fundação Dom Cabral que chama CEO Legacy, um grupo de presidentes de grandes empresas do Brasil, onde a gente está discutindo o futuro, né, do nosso país e muitas vezes do mundo, desde energia sustentável, desde estar numa comunidade, né, e é um grupo muito interessante e que só está reunido por conta própria para pensar nesses cuidados e deixar o mundo melhor para filhos e netos. Eu acho que isso vem lá da sua mãe que você falou, né? A primeira experiência aí foi com a sua mãe. Verdade. Bom, Marcelo, você considera que as habilidades pessoais em negociação e relacionamento interpessoal permitem a construção de startup, que hoje são grandes marcas consolidadas? Você poderia contar para a gente, né, como esses aspectos proporcionaram esses resultados? Então, sem dúvida nenhuma, né, eu costumo falar que o relacionamento, no meu caso, ele abriu muitas portas e eu acredito que para todo mundo. Mas eu costumo dizer que não é só isso, né? O relacionamento é uma parte muito importante, faz toda a diferença, mas se você não tiver foco, dedicação, né, eu gosto muito de me atualizar, estudos constantes. Eu fui fazer, depois de trabalhar, fui fazer MBA, fazer alguns mestrados para aprender, né, como você mesmo mencionou, dar aula, né? Quando você dá aula, você acaba tendo que estudar e estar atualizado, né, para poder, de alguma forma, compartilhar, porque hoje em dia, ó, você está conversando com o aluno, ele está dando um Google para ver se aquele número que você falou é verdadeiro, né? Então, eu acredito, sim, que essas habilidades de relacionamento, né, para negociação, ela ajuda muito, mas se você não continuar se reciclando e aprendendo, eu acho que isso é fundamental para uma história de sucesso. E o que você acha que pode ser considerada uma comunicação assertiva nas frentes de atuação profissional? Eu diria que não tem uma regra, a gente dá uma receita de um bolo, porque cada pessoa, cada área, cada departamento, eu acho que tem o seu perfil, inclusive de pessoa. Então, por exemplo, eu não posso imaginar que uma pessoa, sei lá, de banco ou da área financeira, como a gente está falando, ele vai ter a mesma forma, né, de comunicar que uma pessoa que é da área comercial ou que é vendedorzão, né, que está no dia a dia realizando venda. Mas, sim, você pode desenvolver uma série de habilidades. Eu, por exemplo, fazia cursos, né, colocava na prática. As pessoas têm que entender assim, pô, se eu sou bom na parte de número, deixa eu me desenvolver em outras coisas. Então, para você que é um bom financeiro, você que está numa área mais de número, é importante que você saiba das suas outras habilidades. Então, não é que tem uma receita de bolo, não é que a gente vai pegar uma comunicação e falar, olha, toma aqui e se comunique de forma. Mas vale a pena você estar atento. Até ia perguntar um pouco disso, né? Se existem técnicas para essa comunicação que converte em vendas ou consolidam negócios e conquistas. Existem essas técnicas? Poderia passar 4 horas conversando com você, Jenny, mas aí iam falar, nossa, esse papo está muito longo. Então, vou trazer algumas que eu acredito que possa ser interessante. A primeira que eu gosto de falar é assim, para você ter 100% de atenção com a pessoa que você está conversando. Então, regra número 1, 100% de atenção no cliente, na pessoa que você está conhecendo. Isso é uma técnica essencial para qualquer relação. Quando a gente, às vezes, está sentado para uma reunião, ou mesmo um bate-papo rápido, a gente precisa estar 100% atento na conversa. Existem casos de pessoas que tá conversando com a pessoa, mas está muito dispersa, né? Está olhando o celular. E isso gera, sem dúvida nenhuma... Estou lembrando aqui, outro dia eu estava numa reunião, a pessoa ficou tanto no celular que eu perguntei se ela queria que eu mandasse por WhatsApp o que a gente estava conversando. Então, e muita gente deixa de perder oportunidade gigante por não estar presente. Então, essa é uma dica que eu acho que é muito importante. Eu acho que o cliente, após a era digital, ficou muito mais exigente. A gente está se preocupando não só com o produto, mas também com a experiência da compra, pensando em comunicação para venda. Ele quer, de certa maneira, se sentir especial, se
se sentir importante. Então, se ele percebe que a pessoa está disperso, desatento às perguntas que ele está fazendo, ele vai desistir, seja uma compra ou criar uma relação com essas pessoas. Então, essa é a minha dica número 1 e gosto muito de falar sobre isso. Outra, vou dar 5 para você, em 5 dicas, tá bom? Por favor, ótimo. A outra, para mim, é a escuta ativa. Para mim, é uma das maneiras mais eficientes de você estar 100% atento, é praticar isso, a escuta ativa. É como se você tivesse, assim, que ouvir atentamente o que ele está falando, mas prestando atenção nos mínimos detalhes. É muito comum que durante a fala de alguma pessoa, a gente fica pensando já na resposta que a gente vai dar a seguir, assim, a gente está tão ansioso, né, que a gente nem escuta bem o que a pessoa está falando. O problema é que com isso a gente acaba perdendo informações e a gente realmente não está ouvindo tudo o que ele está falando, porque a ansiedade é tão grande que você já quer dar resposta que você não está se conectando e prestando atenção. E é fácil, para você praticar esse escuta ativo, é foco total na pessoa que você está conversando. Então a dica é, faz anotações rápidas, né? Você pode fazer algumas perguntas. Inclusive, quando a gente fala de uma escuta ativa, vale a pena você repetir para ver se você entendeu bem o que ele falou. Olha, Dini, você viu que eu repeti aqui com você, né? Olha, você está me perguntando as técnicas que convergem em vendas, né? Então, ó, deixa eu ver se eu entendi bem, se eu escutei bem a Dini. Então, isso é muito importante para que você possa ter êxito. E, geralmente, quando a gente faz uma escuta ativa, é fácil se a Dini me falar assim, olha, sei lá, meu filho, meu marido tá prestando vestibular e não estou ansiosa, daqui um mês eu posso ligar para a Dini e falar, e aí, como que foi o vestibular? Alguém está com Covid, daqui 2 semanas você fala, tá melhor? A pessoa, você ganha a relação, né? As pessoas vão ter muito mais carinho por você e isso acaba ajudando a converter em tudo, numa amizade, numa venda, em tudo que você precisa para uma relação. Posso seguir? Vou para a terceira, Pode, hein? por favor, tô adorando. Vamos embora. Para mim, um exercício muito importante é desenvolver a empatia, né? E acho que todo mundo hoje essa palavra cresceu bastante, que a empatia é você se colocar no lugar do outro, sem julgamento. E eu sempre digo que os melhores vendedores que se relacionam super bem, eles são muito empáticos. Você não precisa concordar com tudo que seu cliente ou a pessoa na frente está falando, mas para você dar uma atenção, atender melhor, muitas vezes é importante você colocar no lugar dele e propor alternativas corretas, né? Eu sempre falo para a gente não julgar, mas também não chegar e falar, não, isso eu não concordo, isso vai dar errado. Faça perguntas, né? Por que você acha que seria dessa maneira? Então, uma das maneiras da gente se conectar é através da empatia. Essa é uma forma simples de você compreender melhor e buscar saídas assertivas das necessidades que ambos possam ter. Eu costumo dizer daquele ditado, né? Cada caso é um caso, então cada cliente é um cliente e a gente tem que entender e tratar um por um separadamente. Aí tem uma que eu gosto também bastante, que eu acho que assim, a gente tem que ser especialista no que a gente está falando, né? A gente se preparar, entender bem, não adianta a gente falar coisas que a gente não sabe. Então, não dá para colocar em prática. É porque o outro que eu vou dar é falar um pouquinho de histórias, né? É importante a gente contar a história. Mas antes de qualquer uma das técnicas, sugestões de comunicação, a primeira é você ser especialista em alguma coisa. A Dini é jornalista, o Adolfo está com a gente, é da área financeira. Muitos da nossa audiência também é da área financeira. Então, você sabe falar bastante sobre isso. Mas quando você quer vender, você tem que dominar realmente o seu assunto, de repente entender bem sobre o produto que você vai falar, sobre o serviço, sobre as coisas da empresa, para você saber responder as perguntas, né? Isso te ajuda, sem dúvida, numa técnica de comunicação para você vender. Isso vai garantir que os clientes sintam confiança em fazer uma parceria com você, né? Então, eu sempre recomendo, assim, dependendo do que você vai fazer, não precisa isso para tudo, mas estuda sobre o que você vai falar, dá uma treinada com amigos, né? Olha, hoje eu tenho uma venda importante, posso treinar aqui com você, eu tenho uma reunião importante. Então, é muito importante que você passe segurança na sua fala, né? E não ficar na dúvida nas respostas. Tudo gera credibilidade, né? Para a pessoa que está numa reunião, conversando com você, e faz você se tornar um vendedor cada vez melhor. E para terminar, emendando com essa, que é o caso de ser um bom contador de histórias, né? Não é só trazer argumentos. Às vezes a gente pode contar as nossas histórias, né? Eu estava contando para você as minhas histórias, você me perguntou. Então, isso faz o quê, né? É uma persuasão que vem muito além do argumento. Você acaba convencendo a pessoa que está com você, os seus clientes, através de histórias e exemplos específicos que enriquecem com os argumentos que a gente usa. Então, sempre digo, quando a gente dá segurança, a gente mostra que a gente já viveu, é muito melhor do que a gente ver um monte de gente que vai no palco dar palestra
palestra de empreendedorismo, mas um que empreendeu, né? E fala assim, olha, vai lá, se esforce. Então, contar histórias e ser o mais detalhista, muitas vezes é essencial para convencer. Eu contei que meu pai pegava o trem às 5 da manhã, que eu ia com a minha mãe revender os produtos. Então, lembre-se que eu sempre falo para lembrar que vender não é um jogo de frases de efeito, assim, é uma conversa que vai sendo construída. Então, é importante construir uma narrativa, facilita a venda. Primeiro você escute, identifique as necessidades das pessoas, depois você vai e conta suas histórias, casos de sucesso. Isso vai ajudar a valorizar ainda mais. Para finalizar, ó, uma de bônus aqui que eu sempre digo, sempre que você começar o contato com as pessoas, sorria sempre. É muito importante que você sorria, porque parece que quando você encontra alguém com um sorriso, né, você está abrindo um oceano azul, né? Quando você encontra alguém com cara emburrada, assim, e não tem a famosa, né, não tem gente que fala assim, médico é tudo secão, mas a gente gosta de ir no médico que sorri pra gente, né, que nos cumprimenta. Então, é de pessoa para pessoa. Então, eu me estendi, mas é porque, como você falou de técnicas, aí eu gosto de trazer alguns exemplos bacanas. Não, e a gente quer ouvir muito, muito mesmo. E quais você considera serem as falhas mais comuns no que diz respeito à comunicação assertiva, que impactam negativamente na jornada profissional das pessoas? Essa é bem fácil, porque é exatamente o reverso de tudo que eu falei. Se você está lá com o telefone, se você está desatento, né, se você não está com a escutativa, se você não está com 100% de atenção nas pessoas que estão à sua frente, né? Eu estou aqui conversando com você, mas já estou pensando na minha próxima reunião e o que eu vou falar. Não, eu estou aqui com você, eu estou com você. Você não conta uma história, como eu falei de contar história, você não conhece do assunto. Então, para mim, é totalmente o contrário do certo. Então, se você quer trabalhar na comunicação assertiva, é dessa forma, é isso que eu penso. Adolfo, por favor, eu queria saber das suas perguntas também, se tem algumas perguntas para o Marcel. Não, tenho sim. Marcel, quando se fala em empreender, é comum que todo mundo se associa a ter que abrir um negócio, né? Por exemplo. Você acha que é preciso investir em um racional de empreender na carreira, né? E não só pensar em abrir um negócio? Eu acho que eu aprendi até com o Itamar, que é o fundador da Embeleze, né? Que o empreendedorismo ele já existe há muitos anos. E o Adolfo, muito bem na pergunta, falou assim, abrir um negócio. Antigamente, vou abrir meu negocinho, né? Eu tenho um negócio. E hoje virou essa palavra bonita, empreender. E a gente já nasce, né? Tentando ou abrir um negocinho, ou empreender, ou não. E tem os modelos de negócios que a gente tem que... Eu vou estudar, vou trabalhar, minha mãe quer que eu seja médico, meu pai quer não sei o quê. E isso é muito subjetivo, né? Se a gente discute com uma família, não, é isso que eu quero. Já tem famílias que falam, não, conheço um monte de gente que empreendeu, nem tem faculdade, nem tem. Então, é um pouco subjetivo. O que eu acho importante é as pessoas entenderem, aí eu vou dar um passo até atrás, Adolfo, entender um pouco do seu propósito de vida, né? Assim, o que te faz bem? Qual que é o seu porquê? Eu conheço amigos de escola, né? Eu tenho amigos hoje presidentes de grandes multinacionais, tenho amigos que uns estão morando em Jericoacoara e ganham salário mínimo, mas está feliz, porque ele toma a sua cerveja todo dia, está andando descalço. Então, o propósito de vida dele é estar numa vida bem. Eu conheço gente que fala assim, olha, eu estou contente aqui, eu sou um coordenador, eu sou um analista financeiro, mas eu, pelo menos, a minha responsabilidade eu cumpro, eu ganho o meu salário, eu tenho minhas férias uma vez por ano, vou no cinema com os amigos. Então, é muito importante que você decide se o importante é empreender ou se você vai ser feliz de outra forma, né? E outra coisa que eu acho interessante, que hoje, com a tecnologia, com tudo que a gente tem de disponibilidade, a gente consegue empreender sem grandes investimentos. Então, o modelo de negócio, inclusive, que a gente cria na venda direta, você se torna dono do seu negócio com baixíssimos investimentos. Hoje você não precisa mais ter o estoque, né, ou na sua casa, ou alugar um espaço. Você consegue revender, a empresa vai, entrega para o seu cliente, você só fez a ponte e você é dono do seu negócio, ganha suas comissões, pode montar uma equipe de pessoas que fazem a mesma coisa. Então, hoje, o empreender, ele está com a tecnologia muito mais fácil, né? Muito mais acessível a todo mundo. Então, você tem que investir, respondendo a sua pergunta, é investir em entender qual é seu propósito, o que você quer para a sua vida, o que vai te fazer bem. Porque quando a gente tem um propósito, a gente tem um porquê, mesmo nos momentos difíceis, de dificuldades que a gente não desiste. A gente vai lutar e a gente vai falar, não, eu tenho esse propósito, então não vou desistir tão fácil. E isso independe se você está empreendendo ou se você está trabalhando no seu dia a dia numa companhia. E, Marcel, o que os profissionais podem levar em consideração para a comunicação com os clientes ou potenciais clientes e com suas equipes de liderança? Assim, como você lidar com seus clientes, potenciais clientes? Eu acho que, de novo, existem perfis de empresa. Tem aquela empresa, eu posso citar porque é famoso e é capital aberto, mas tem gente que fala assim, é estilo da Ambev?
né? Que é uma empresa que vai por resultado, cobra, reconhece. Aí tem gente que fala, é igual banco, nossa, trabalho muito, mas tenho as recompensas, às vezes eu fico sem dormir. Então, essa comunicação depende do estilo um pouco também da companhia, né? Não adianta eu me comunicar de um jeito e a companhia toda tá para outra. Você se desconecta totalmente. Então, essa análise a gente tem que fazer no dia a dia com esses potenciais clientes e a própria sua liderança. Se você é um líder, vai entender como que é a sua liderança, e se você vai falar com um cliente, você vai. Por isso que dentro desses exemplos todos que eu dei, a importância de você estudar bem o seu público, com quem você vai falar. Isso serve para uma palestra também, né? Às vezes eu vou dar uma palestra, eu vou entender o público, se eu tenho que explicar mais devagar, se é um público de CEOs, a minha apresentação tem que ser talvez com uma frase só, e eu tenho que falar, não posso ler, tem que ser rápido. Então, cada público, a gente entende as necessidades, isso serve também na nossa liderança. Então, a gente olha a empresa, entende quem são os líderes. E quando você é apaixonado por pessoas e você não é fala equipe e liderança, você tem que ser, como o próprio nome diz, um líder e não um chefe, né? E aí eu acho que ser um líder, já entrando um pouco mais, é você inspirar as pessoas. E você inspira através dos exemplos, né? Eu costumo dizer que falar é fácil, mas o exemplo, quando você faz, ele já arrasta as pessoas. Então, se ele está fazendo, é isso mesmo, eu vou fazer também. Então, eu acredito muito nisso, de a gente levar em consideração na comunicação bastante o público, para a gente ser mais assertivo na comunicação. Eu vou interromper o Adolfo um pouquinho para acrescentar uma pergunta. Marcel, por que trabalhar esses aspectos nas relações interpessoais é importante para a carreira? Eu acho que até soma um pouco, eu posso dizer pelo que eu vivi, tá, gente? Você imagina que eu entrei um menino de 17 anos numa empresa que tinha 400 pessoas, e eu entrei, se eu não me engano, eu entrei na área de atendimento. Então, de 17 anos, na área de atendimento, logo depois eu comecei a treinar os atendentes que chegavam, então eu rapidamente me destaquei entre os atendentes e comecei a capacitar os que chegavam. E passou 6 a 8 meses, eu estava no primeiro ano da faculdade de marketing, que eu fiz publicidade de marketing, e fui convidado para ir para a área de marketing. Então, é como se fosse um sonho realizado muito antes. E por que isso aconteceu? Porque eu fui lembrado pela gestora que estava lá, eu tenho um carinho até hoje por ela, e pelas pessoas que, na hora que vão buscar as empresas, sempre que precisam de uma vaga, as empresas vão primeiro olhar para dentro. Tem alguém que possa suprir essa necessidade? Então, se você se faz aparecer, se você se relaciona, falei lá no nosso começo do bate-papo, relações verdadeiras, sinceras, e você se destaca nessas relações porque você ouviu as pessoas, porque você se fez marcar, você é lembrado. E quando você é lembrado, facilita muito mais. E foi o que aconteceu comigo. Eu, durante a minha carreira, fui lembrado várias vezes. Marcelo, então eu tenho que ir agora com uma camiseta vermelha ou vou fazer um piercing no nariz? Não. Você precisa ser lembrado positivamente, né? Com as coisas que você constrói, com as dicas que você dá. E uma das coisas que eu sempre falei para minha equipe, que me ajudou muito na carreira, não adianta aquilo que eu falei lá no começo, não adianta só a relação, mas também as entregas. E eu costumava sempre fazer mais do que o combinado. Porque se você vai fazer o combinado, todo mundo vai fazer. Vamos pensar na área de finanças. Um gestor pode pedir uma demonstração de resultados, um DRE, um documento, você vai lá e entrega. Mas se você entregar e já vir com uma análise, você superou a expectativa, falou, olha, será que não aconteceu isso? Será que você não deveria pensar, olha, será que a pandemia fez acontecer tal coisa? Ou seja, se ele te pedir uma análise, você vai entregar e você pode acrescentar outra coisa. Se ele pediu só número, você pode trazer uma análise e você vai se destacando. Então, não é só as relações, mas também as suas atitudes, né? Acho que isso é importante. Perfeito. Acho que o Adolfo tem mais umas perguntas, não é isso, Adolfo? Até agora, entrando na parte dos nossos associados, e eu tenho certeza que você vai poder agregar, ajudar muito, a minha pergunta seria o seguinte: a gente está próximo de um grande evento da CISP, que vão ter 174 pessoas, dos quais muitos são novos na associação. Então, que dica de ouro você daria para essas pessoas tímidas, assim como eu, em situações como esta, para conseguir interagir nesse grande evento? Eu acho, Adolfo, que quando você está num grupo, eu estou entendendo que tem um evento da CISP, muita gente já se conhece, outros são novos. Eu me vejo naquela sensação quando você entra numa escola
e você tem que mudar de escola. Aí às vezes você chega, ou até numa empresa, e a vergonha, não conheço ninguém, como que eu faço? Então, uma das coisas, isso acontece muito até com a gente, gestores, você tem que ir num evento, um encontro de presidentes de empresa, e você vai acabar conhecendo um monte de gente, que eu posso sentar numa mesa, pegar meu celular e escrever para minha esposa que eu tô com saudades, ou responder meus e-mails, ou responder o WhatsApp, ou eu posso aproveitar esse momento para conhecer pessoas. Realmente, a minha vida me ensinou, e se eu puder deixar uma mensagem para a turma, da importância das relações, né? As relações vão te abrir portas sempre, né? Eu costumo dizer não, saiu na Veja, depois vocês podem até pesquisar, mas Dina e Adolfo, as pessoas que morrem mais tarde, vivem mais, são as que têm mais amigos. E não é porque tem mais dinheiro, porque tem muita gente que tem dinheiro e é sozinho. Então, o relacionamento te faz viver mais, te faz mais feliz. Então, você tem que aproveitar, isso é um presente, né? De você estar num evento, quem me dera eu poder estar com vocês para conhecer gente, fazer novas amizades, contatos verdadeiros, ficar mais próxima de uns do que de outros, você constrói novas amizades. Eu tenho certeza que a turma que está nos ouvindo vai colocar isso em prática. Eu sempre digo, né, para você, vou voltar um pouco àquilo que eu já falei, de você ser interessado de forma verdadeira e sincera. Como é seu nome? De onde que você é? Com aquele sorriso que eu falei, né? Aí lembra do nome para você, lembra que eu falei da importância do nome? Então, chega no evento, a mãe falou, oi, Dini, tudo bem, né? Prestou atenção no papo que você teve com ela ontem, ainda mais esse nome fácil de lembrar, né? Dini, imagina, eu tenho que me concentrar para não esquecer, né? Eu costumo dizer dessa importância de estarmos em um evento presencial, e muito daquilo que eu conversei lá atrás com vocês é muito válido. Eu falei do sorrir sempre, de chamar as pessoas pelo nome, da empatia, do olhar no olho, né? Você está presente lá quando você está conversando com alguém. Porque tem gente que vai conversar com você de manhã no evento, vai te encontrar à tarde e nem lembrou que conversou com você, né? Então, você não gosta de se sentir assim, então você não vai fazer para o outro essas coisas. Outra coisa que é bacana, fazer elogios sinceros. Pô, legal aquela pergunta que você fez no evento. Nossa, como você é simpático, você atrai todo mundo. Fazer elogios sinceros é sempre bacana. Outra dica que eu gosto de dar é para você não criticar, não ficar julgando as pessoas que você não conhece. E tem uma coisa, só para finalizar, e eventos assim acabam acontecendo, né? Que a gente gosta de sempre estar perto de pessoas com essa energia boa. Eu digo assim, que você tem que se fazer ser querido pelas pessoas. Porque às vezes você está num lugar que você chega e fala assim, olha quem está chegando aqui, vou fugir, vou sair correndo. Não queira ser essa pessoa, né? Agora, quando alguém te vê que quer ir lá perto de você, te abraçar, que você tem uma boa energia, então faça esse esforço porque é muito agradável. É igual você estar numa reunião com 10 pessoas, às vezes numa empresa, tem um coffee break, a empresa foi lá, preparou, pôs um suco, um pão de queijo, olha que legal. Vai ter gente que vai falar assim, só pão de queijo? Nossa, que frio tá o pão de queijo. Então, essas pessoas ninguém vai querer ficar perto, né? E eu espero que vocês sejam as pessoas que olhem sempre as coisas boas, enxerguem o copo cheio, porque ficar só reclamando vai ser bacana, mas depois ninguém vai mais querer ficar perto de você. Então, seja essa pessoa aí querida. Agora tem uma pergunta de ouro, que eu chamo, né? Quebrar o gelo, né? Para começar uma conversa, ou mesmo naquela hora que acaba o assunto, né? O que podemos fazer para ter essa atitude e manter o network? O que a gente faz? Quais são a dica de ouro aí que você tem aí para essa quebra de gelo? Eu acho que assim, quando um papo começa a estar bom, ele não acaba o assunto, né? Porque aí você vai falar de futebol, você vai falar do evento, você vai falar do próximo, aí você começou a conectar, você vai falar da sua família, dos filhos que você tem, das preocupações, das alegrias. Então, acho que é óbvio, né? É igual você põe duas crianças, de 8 anos, 10 anos, você põe as duas crianças para se sentar lado a lado, vem aquela vergonha, ninguém fala nada, mas se começar a falar, ninguém para depois. Então, começa a falar. Eu acho que nós temos isso, essa criança dentro de nós. O difícil é você começar a falar. Então, assim, como que eu quebro o gelo? Como que eu me aproximo? E eu costumo fazer isso, às vezes fazer uma pergunta nada a ver. Então, não quer dizer nada a ver não, né? Tipo assim, é o primeiro evento seu aqui? Você já participou de algum? Ah, você é da onde? Você tem um sotaque diferente. Eu acho que são oportunidades de a gente se aproximar e aí começa a conversar. Se você é tímido, faça o teste, porque você é ser humano, e lembra que eu contei no começo que eu aprendi lá com a minha mãe, de não depende da altura, se é muito aqui ou pouco, então não importa, você tem uma pessoa do lado, converse, pode ser que essa pessoa vai se tornar seu melhor amigo, ou no mínimo vai te apresentar alguém que vai se tornar seu melhor amigo, ou no mínimo vai te indicar alguém que amanhã vai te oferecer um trabalho, ou que vai te indicar alguém que vai te ensinar, te desenvolver. Então, as pessoas só servem para somar, porque se ele for aquela pessoa do pão de queijo frio, aí você já vai embora e se aproxima de outra. Essa é a minha dica importante para
vocês. Se aproximem das pessoas do bem, alegres, igual vocês têm que ser também, né? Não adianta vocês serem as pessoas do pão de queijo frio. Dicas de ouro. Obrigada, viu, Adolfo? E para fecharmos esse episódio, vamos à nossa sessão de ping-pong. Marcel, para você, empreendedorismo na carreira profissional é? Ser feliz. E o que todo profissional precisa cultivar? Se eu tivesse que resumir bem rápido, já que é ping-pong, é foco, disciplina e relacionamento, que a gente falou tanto dessa importância. Mas se você não tiver foco e disciplina, também não adianta. E quais as dicas você dá para uma boa gestão de carreira? Também o que eu tive que fazer e o que eu já contei para vocês, não deixar de se atualizar, né? O mundo muda muito rápido. Meus filhos, quando minha mãe vendia, era um catálogo, né? Hoje, imagina você ficar dando catálogo para uma criança de 15 anos. Eu, outro dia, quando meus filhos eram pequenos, eu fui colocar o jogo da memória, aí você põe aquelas cartas, jogo da memória, ao invés de virar, eles apertavam para ver se virava, né? A tecnologia mudou de tal forma, então a gente tem que se adequar. Então não deixe de se atualizar, né? Não deixe, quando você fala assim, nossa, um TikTok. Não é para mim, é para os meus filhos. Não, vai entender o que é, porque precisa saber, amanhã você precisa tomar alguma decisão. Eu gosto muito de aprender com jovens adolescentes, do mesmo jeito que eles aprendem com a gente. Então, acho que isso, a gestão da carreira é isso. Não deixe de se atualizar, estudar e aprender. Nós somos seres sempre necessários de novos aprendizados. Então, muito obrigada por suas participações, Marcel e Adolfo. É um prazer, obrigado pelo convite novamente. Eu estou super à disposição. Minhas redes sociais é o meu nome completo, né? Marcel Sajbok, SZAJUBOK. Se eu puder contribuir com alguém, estarei sempre à disposição. E se você ouvir esse podcast também, quiser só mandar uma mensagem, ouvi, gostei, não gostei, também vou ficar feliz, porque é sempre importante quando a gente faz esse bate-papo, saber como que foi aceito por vocês. Então, super prazer, obrigado mais uma vez pelo convite e que cada evento que vocês realizarem, a gente consiga, com a CISP, conectar mais e mais pessoas, desenvolver, contribuir para que vocês possam atingir os objetivos. Obrigada, Adolfo. Eu que agradeço aí o convite e a participação aí do Marcel também, muito boa. Foi uma boa palestra, meia palestra que ele deu aqui para a gente, com os tópicos interessantes aí que a gente vai poder utilizar muito aí. Agradeço a ele e obrigado, Dini, aí. Encerramos por aqui mais um episódio do podcast Papo Mais. Se você curtiu, inscreva-se no nosso canal no YouTube ou siga nosso perfil nas plataformas de áudio do Spotify e Google Podcast para acompanhar e rever todos os episódios. Você também pode enviar suas sugestões, dúvidas, perguntas para o e-mail relacionamento@cisp.com.br. Agradecemos por sua companhia e até a próxima. Você ouviu Papo Mais, podcast da CISP.